Eu acho que a maior vitória é a esposa estar aceitando o sindicato, né? Porque... Mas quem que tá aceitando? Não, porque... Eu não vou retroceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está... Graça e paz. Hoje o podcast Os Neemias está especial, comemorando os 2 anos de vida da Carral, 2 anos de ministério. E conosco hoje aqui na mesa um casal cheio da graça, especialmente para comemorar com a gente o nosso aniversário. Vamos curtir um pouquinho do que eles têm para dizer pra gente. Vamos passando aqui sempre. A gente queria saber, presidente, se a criação do Sindicato dos Homens Casados foi uma demanda reprimida ou foi um socorro para tantos homens que estavam ali, né, sem representação, ou os dois. A gente queria entender um pouquinho se é uma demanda de mercado, uma demanda reprimida. Sim. Como é que surgiu isso? Se eu pudesse contar um pouquinho para nós, aí seria uma benção. Não, essas coisas acontecem sempre no momento de luta, né? Você sabe que eu estava na minha casa num dia e nas poucas vezes que eu consegui ficar no sofá tranquilo, minha esposa não estava em casa e estava falando sobre a volta do sindicato e até então eu não entendi um pouco sobre o sindicato. E aí a pessoa fez uma pergunta, falou assim, por que precisamos do sindicato? Né? E aí a pessoa falou assim, o sindicato ela traz voz a quem não tem. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, é o nosso, acendeu uma luzinha. O sindicato dos homens casados traz uma voz a quem não tem, por uma esperança, né? Mais que a gente tenha vontade de falar, né? Não tem uma coragem de falar, né? E então foi a partir disso que foi criado o sindicato, nesse intuito de junto com o humor, trazer questões que também, lógico, tem algumas coisas que são brincadeiras, que é para mexer mesmo ali, mas tem questões que realmente precisam ser conversadas dentro do casamento, né? E às vezes é difícil, então através do humor, né? Então já a esposa saiba, se você receber um vídeo do sindicato e ele dando muita risada, é porque no fundo tem ali o desejo do desejo coração aí de uma pauta aí ser aberta aí para uma demanda, entendeu? Muito bom. E hoje, de tantas leis, tantos direitos, qual o senhor elege como a principal vitória que a gente tem depois do sindicato criado? Eu acho que a maior vitória é a esposa estar aceitando o sindicato, né? Porque... Mas quem que tá aceitando? Não, porque as mulheres, elas mandam mensagem, elas falam, meu marido faz parte do sindicato. Então, assim, só o fato dela já não ter derrubado, né, o STF, que é o Supremo Tribunal Feminino, ter acabado com o nosso sindicato, já né? Só dela deixar a gente sonhar, eu acho que já é um grande, assim... É um bom sinal, bom sinal. Nós aprovamos uma lei muito importante, que eu acho muito bacana, que o homem, quando chega em casa, ele pode ficar 2 horas sem fazer nada. 2 horas? Gente, é uma grande conquista. O homem sabe que 2 horas sem fazer nada, sem ter um olhar, né, reprimindo a gente, né, sem ter ele já salva um pouco o momento de descanso, né? Tem esposa que fala que 2 horas já tá ótimo, porque tem homem que fica bem mais, né? Tem esposa que dá graças a Deus por essa lei, porque fala, depois de 2 horas ele já vai começar a trabalhar, então deixa ele 2 horas que depois o couro come. Porque ela não pode ver a gente no sofá que vem uma demanda. Ué, gente, já que você não tá fazendo nada, né? Então vamos fazer alguma coisa. E a senhora recebe muitos elogios dos maridos ou reclamação das mulheres? Não, o povo não gosta nem de conversar muito perto de mim, não, porque eu venho na representação do STF, do Supremo Tribunal Feminino. Aí o povo fala que eu vou derrubando, porque ele vai começar a falar das leis, ele não pode nem muito ficar falando de lei perto de mim, não, porque aí eu quero já dar o meu pitaco, entendeu? Não. Então é uma forma bem humorada para os casais terem um conteúdo também. Hoje, você olha a internet, você vê como que tem tanto conteúdo ruim,
né, na internet. Sim. Então, ainda mais todas as redes. Acho interessantíssimo, porque tem gente que pergunta, você está em qual plataforma? Eu falo, em todas. Mas você está na plataforma... não, você não está só no Instagram? Não. Mas você está, por exemplo, você está no TikTok, você está no Kawaii? E a pessoa fala, sim. Meu Deus, mas lá... Eu falei, então, mas se não tiver lá, quem é que vai estar lá, né? Então, você precisa estar lá. Nós, como igreja, precisamos estar. Tem gente que fala, não, misericórdia. Não, a igreja ela tem que estar nas redes sociais e nessas redes que, por mais tenha preconceito, porque é nesses lugares aí que nós precisamos ser luz, né? Levar a palavra. Perfeito. E tentar levar um humor, né? Que precisa. É um humor limpo, é um humor para a família toda, né? Eu acho muito engraçado quando vem um casal e fala, meu filho, queria tirar uma foto com o presidente, um filho desse tamanho, faz parte do sindicato, sabe? Ontem mesmo um casal veio falar com a gente com uma criança de estar com uns 5 anos, né? Ai, meu filho gosta muito de assistir vocês e deu muita risada assistindo o stand-up. Então, quer dizer, é algo que até a criança, né, se identifica, ele gosta, família, né? É, pra família mesmo. Então, esse humor aí para resgatar um pouco, né, esse momento de alegria, porque todo casal precisa ter um momento de alegria. A gente tem que resolver muita coisa, a gente tem que alinhar. Já é bem pesado as questões do dia a dia, né? E se não conseguir ter humor em nenhum momento, dar risada, e a gente precisa rir um pouco. E sabe que dessa forma foi um jeito das famílias conversarem sobre esses assuntos. Porque às vezes a cobrança de um jeito, né? Por exemplo, o marido queria ficar mais um pouquinho, ter o tempo dele no sofá. Mas se ele falasse para a esposa, aí, me deixa sossegada aqui, eu quero ter meu tempo, eu quero chegar em casa, eu quero descansar primeiro para depois ajudar você. Pronto, já ia virar a briga dentro da casa. Dessa forma, o que eles fazem? A lei do sindicato, aí encaminha para a esposa. Agora eu estou assegurado pelo sindicato. E aí tem esse humor ali, que é uma forma dele estar pedindo uma coisa, né? Dela estar pedindo algo não é de uma forma mais leve. Então, legal. Bom, é curtinho mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós aqui hoje, completando 2 anos de Carral, um ministério que vem abençoando demais a cidade. Queria que você deixasse pra gente um oi pra turma e qual a expectativa daqui a pouco a gente tá subindo aí pro palco e vendo vocês lá. Bom, primeiro, dar os parabéns, né, para o pastor, para a pastora e para toda a equipe, porque realmente a gente vê que é algo que nasceu do coração de Deus mesmo, né? Esse lugar, esse ambiente, né? Em todos os detalhes a gente consegue mesmo ver Deus. Assim, primeiro, parabéns por ter dado a oportunidade de Deus trabalhar através de vocês nesse lugar, né? E tá alcançando tantas vidas. E 2 anos é só o início de uma linda história que Deus tem para escrever, né, nesse lugar, nessa cidade, nesse estado, através da vida de vocês. Eu creio nisso, eu sinto isso e vai ser lindo o que Deus vai fazer. E eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes de estarmos aqui, né, comemorando aí esses 2 anos e queremos estar aqui quando for comemorar muitos e muitos anos aí pela frente. E pedimos a Deus que seja aqui na cidade uma referência para as famílias, né? Uma referência para as famílias, uma referência para os homens, né? Algo que eu peço muito a Deus. Eu peço muito a Deus sobre o resgate dos homens, né, na sociedade perante ao Senhor, porque a gente sabe a importância do homem dentro de casa quando ele toma a decisão de servir a Jesus, o impacto que tem dentro daquela casa, né? Não só da casa, como da família, da empresa que ele trabalha, em todos os lugares, né? E nós sabemos que Satanás ele quer acabar com o homem, ele quer destruir, porque ele sabe fazendo isso vai conseguir atingir um número muito grande, né? Como se fosse uma bomba atômica, né? E vocês são aqui uma referência nessa cidade, que Deus abençoe, que aqui seja uma base do sindicato, dos homens casados. E das mulheres também, hein? Você sabe que o sindicato, ele é um grupo de homens que lutam pelos casamentos. O sindicato não foi feito para separar, foi feito para unir, para conversar, trazer humor e palavra. Então, que seja aqui mais uma base forte desse sindicato aí,
ganhando homens aí nessa cidade, em nome de Jesus. E estamos muito com a expectativa lá em cima para hoje, já começar essa celebração desses 2 anos, né, com os casais aí, que seja um momento de muita risada, de muito... e quebrantamento mesmo, né, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, assim. Interessante que hoje é temático, né, Alasca, né, o temático culto, pelo frio que eles pensaram. Verdade, deu uma esfriadinha, né? Isso é esfriadinha. É pouca coisa. Amanhã vai estar um pouquinho mais então, amanhã eu acho capaz de nós dormir de cobertura. Eu achei até engraçado, Jesus. eu pedi um refrigerante, o rapaz ainda perguntou se eu queria gelo, eu falei sim. Pô, eu pensei qual era a lógica, né, o gelo, nessa situação que nós tá aqui, será que esquenta um pouco mais aquele gelo? Não, e ele perguntou se eu queria suco com gelo, eu falei não, quando chegou tava gelado, eu falei, gente... E eu sempre penso, o que eu pedi gelo, né? Gelo? E eu pedi ali a água sem gelo, sem né? gelo. Aí vocês observassem, a pastora pediu sem gelo, por que será, né? Não, mas eu já fui na sua, já. Na hora que ele falou do suco, falei, opa, a pastora pediu sem gelo, eu quero sem gelo. Aí ele, né, não pegou. Não pegou. Não, tava no automático. Mas muito bom, Raul, esse momento, esse tempo aí preparado para esse bate-papo. Mas eu quero louvar o Senhor pela tua vida, pastora. Alan, pastora Graciele. É um tempo muito especial para a igreja. É um tempo muito especial para a igreja. Mas desde que nós hoje nos encontramos, o ambiente que é propício, que é oportuno para o Espírito Santo operar, a gente pôde sentir com vocês durante o dia. Era um desejo do nosso coração que vocês estivessem aqui compartilhando desse tempo com a gente, né? Eu tenho visto realmente que essa forma que Deus tem usado vocês através de um humor, mas um humor muito direcionado, muito intencional, e dessa forma eu acho que vidas estão sendo alcançadas, então a gente está muito feliz pela vida de vocês. Amém. Que seja um tempo realmente muito especial para marcar, né, para formar essa aliança aí que é tão importante entre vocês que estão lá de São Paulo, nós aqui do Sul, mas o reino é isso, né? Amém. Quando nós nos encontrarmos, diz que quando a trombeta tocar, vai se juntar todo esse povo aí, né? E enquanto estamos aqui, vamos nos alegrando no Senhor. Então, minha alegria de receber vocês aqui na Carral Church, nesses 2 anos, vai ficar marcado, né? Amém. Quando nós olharmos para trás e ver os 2 anos da Carral Church, nós vamos lá olhar os vídeos, o podcast, as fotos, e celebrar esse momento que Deus separou para nós. Vocês já estão no coração dessa igreja, amamos vocês. Amém. E tenho certeza que daqui a pouco a manifestação do Espírito Santo ela vai estar entre vocês, entre nós e entre a igreja. Amém. Muito obrigado. Obrigado, agora vou dar um tempinho para eles descansarem um pouquinho, aqui assim, subir. Tá bom? Obrigada. Sejam bem-vindos. Hoje estamos celebrando 2 anos da Carral. E para comemorar, muitos convidados, muitos irmãos, muita gente que se identifica com a nossa história. Hoje, mais uma história para a gente conversar, e você vai ver agora o pastor Lucas falando com a gente, trazendo um pouquinho o que ele espera para o dia de hoje e qual a expectativa dele de ter caminhado com a gente até aqui. Pastor Lucas, seja bem-vindo. Tá? A gente está aqui hoje no momento para registrar a sua passada. Daqui a pouquinho, alguns minutos, o senhor vai estar lá em cima, lá, trazendo uma palavra, uma mensagem para a gente. Então, eu queria primeiro te agradecer a tua família por estar aqui com a gente, comemorando esses 2 anos, um momento especial para a Carral. Amém. E eu queria te fazer 2 perguntas. O que vocês prepararam para nós hoje aqui? O que a turma pode esperar? E qual a tua expectativa, né? O que está esperando aí desse momento, nessa comemoração com a gente? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Pastor Júnior, um amigo, né? Mais do que um amigo, alguém que a gente tem uma aliança. A segunda vez que eu tô podendo vir aí, né? A primeira vez foi depois que tinha completado 1 ano de casa, né? A gente iniciou a nossa caminhada e o conhecimento do ministério foi quando a gente veio para cá trazendo os donativos daquele momento de enchente, e a partir desse dia, né, desse evento, a gente pôde estreitar os nossos laços, nosso relacionamento, e a gente está aqui. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui e poder estar com a minha família, né, estar com os meus filhos, com a minha esposa, e eu fico muito feliz, né, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, porque como eu falava para o pastor Júnior antes, a gente consegue ver os passos que nós como igreja lá em Criciúma, como a Pai Church, a gente deu, né, há 8 anos atrás. Então, hoje eu cheguei aqui, eu comentei com a minha esposa, nossa, meu, como isso me remete à lembrança de quando nós estávamos num ambiente até parecido, o formato das cadeiras, o púlpito, né? E de entender, né, uma igreja que está completando 2 anos, a gente... Quando é pai de criança, né? Nossa preocupação quando é muito pequeno não fala se está doendo, né? Tá chorando, tu não sabe o que é. Sim.
Mas quando completa 2 anos, já começa a falar algumas palavras, já tem mais expressão, já começa a revelar onde tem dor, né? Já exige, né? Essa criança com 2 anos já exige um pouco mais de cuidado, porque ela começa a descobrir novas coisas, né? Perfeito. Então eu acredito que tá num momento em que eu acredito que vocês não estão conseguindo acompanhar o crescimento. É verdade. É isso aí. Né? Porque é notório, né? A palavra que Deus me deu para esse tempo aqui com vocês hoje, o que Deus ministrou no meu coração foi que a Carral é a Filadélfia. Uau. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eis que pus diante de vocês uma porta aberta. Uau. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que maravilha, maravilha. Expectativa de estar com a gente aqui daqui uns minutos? Minha expectativa é de poder estar fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Eu acredito que mais do que querer aparecer, ter visibilidade, o holofote, é entender o princípio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Então eu me sinto honrado de poder fazer parte da história da Carral, entende? De poder celebrar com vocês isso. E de entender que o que nos une é algo muito maior do que um nome, do que uma placa, mas eu acredito que é o amor fraternal. Amém. Que nós sentimos aqui um pelo outro, né? E de poder ver o avanço do reino na cidade de Gravataí e no Rio Grande do Sul. Porque eu acredito que vocês já são e serão ainda maiores como expressão de reino de Deus e de igreja saudável nesse estado, nessa nação. O senhor, pastorzão? Uau. Estou feliz, Raul, de estar aqui contigo, com essa equipe aí. Meu amigo Benjamin, lobo que desvoraça, representa alegria, né? E redundância da minha parte, falar do pastor Lucas Ramos, em um momento difícil do nosso estado, né? Difícil, Deus ele apresentou muitas coisas boas. Homens de Deus, mulheres, né, que nos bastidores trabalhavam para que os donativos chegassem aqui. A gente via, vindo lá da aba, vindo desse ministério do nosso querido amigo pastor Telmo, a preciosidade e a excelência não era só leva lá para o Rio Grande do Sul, chegavam as coisas separadas, numeradas, roupinhas novas, um servir com excelência, né? E a aba é uma inspiração para nós, essa excelência. E quando o pastor Lucas ele fala de chegar aqui e remeter-se a um tempo atrás, eu dizia para ele, olha, a gente nem sabia como era lá atrás. E ele chega aqui e vê tanta coisa parecida. E nós não acreditamos em algo que não seja realmente uma direção do Espírito Santo, da parte de Deus, né? Coincidências não existem no reino, existe sim cristocidência, né? Existe um Cristo que dirige tudo, então a gente está muito feliz de Deus ter nos apresentado, né, pastor? Um amigão, ele Gravataí, Criciúma, parecia assim muito pertinho naqueles dias. Toda hora. Verdade. Toda hora eles estavam aqui. Onde é que tu tá? Não, eu tô aqui em Gravataí. Eu digo, pra você que tava em Criciúma. E aquele tempo ali Deus nos apresentou. E agora, quando chegou o 2º ano da Carral, a gente pensou muito sobre esse tempo, sobre essa festa espiritual, né, que nós estamos vivendo aqui, quase uma semana. Deus nos deu uma oportunidade de estarmos em torno desse ambiente de festa. E eu pensei, quem podia estar conosco aqui? E o Espírito Santo foi nos dando amigos, foi nos remetendo a amigos, pessoas que realmente Deus estabeleceu, como o pastor Lucas disse, aliança. Hoje a maior alegria, claro que a festa está pronta, daqui a pouquinho nós vamos estar ali naquele ambiente espiritual, mas mais que isso, é bom estar com ele, é bom estar com a família dele, com a pastora Paula que está ali já, com a pastora Rose, seus filhos, os meus filhos, é muito bom poder receber eles aqui num ambiente de festa. E as festas de aniversário a gente depois vai lá atrás, né? E começa a lembrar do 2º ano e vai lá pro álbum para ver como foi a segunda festa, né? Quando chegar no 3º ou nos outros aniversários, se assim Jesus não vier buscar a sua igreja, nós vamos poder olhar no álbum de fotos e lembrar do que Deus fez nessa festa, nesse aniversário, né? Nesse tempo, nessa estação que Deus nos deu e que a gente está vivendo realmente tão especial. Então, a minha gratidão, pastor Lucas, por tu estar aqui. É bom te receber aqui, é bom te ter em casa. E o Lucas, ele é a extensão do que a gente tem lá hoje na aba, né? Amigos, vai ter aí retiro daqui um tempo, aí em dezembro, né? Tem um retiro de homens. O pastor Lucas vai estar, mais pastores de lá vão estar aqui.
Em outubro, o pastor Disseu e a Alana vão estar aqui também, que são pastores de casais lá. Já marcaram agora, eu acho que véspera, antes da conferência de mulheres, né? Que temos em agosto. Ela vai estar ministrando aqui para as mulheres. A pastora Paula, que está ali também, vai estar ministrando aqui com as mulheres. A ABA e a Carral realmente ficou muito próxima, assim. A ABA, que é o ministério que hoje o pastor Lucas serve, né? E pertence, representa. Ela é uma igreja, assim, um ministério que realmente tem nos inspirado e tem estado muito com a gente, né? O pastor Lucas fez uma menção muito interessante. Não tem placa, não tem nada, tem reino, sabe? É isso. Tem reino. E é bom viver o reino. É bom viver o reino sem religiosidade, sem placa, sem dogma, sem nada disso, né? Somente viver o evangelho, que é simples, é isso aqui. É estarmos juntos, é nos alegrarmos em estarmos juntos, né? E então, alegria. Feliz. Muito bom, Lucas, te receber aqui. Senhores, muito obrigado, pastor Lucas, mais uma vez com o nosso coração se incendeia de gratidão pela tua família aqui. Seja bem-vindo. Estamos em família, estamos entre irmãos, amigos. Então, até daqui a pouco, você que está nos vendo aí, daqui a pouco vai estar junto. Você vai ver esse vídeo aí, depois. Né? Obrigado aqui pelo presente aí, né? Espero que, aí, que algumas palavras possam... Empreendedores do Reino. É isso uma aí. jornada para a construção da prosperidade. Esse livro aí foi um presente, né, que Deus deu para o nosso escritor, Mon Raul, aqui, que é do Ministério Business. Ele publicou há pouco tempo, né, esse livro. E é uma riqueza. Tu vai notar, Lucas, nesse livro, que qualquer página que tu venha abrir, né, existe aí um projeto para os empreendedores do reino, mas toda página que tu abrir tem um devocional. Toda página tem algo muito especial, então quem for ler o livro vai ser realmente muito rico, e quem não for, só abrir, tipo, lembra do Maná? Abre assim a Bíblia e bota. Escolhe um parágrafo e lê. Vai ter uma mensagem. A página que tu abrir tem qualquer parágrafo que tu lê tem uma mensagem. É isso. Legal. Acho então, que é a união de trabalho e devoção, né? Isso aí. O empreendedor é aquele que une o trabalho, né? O suor do rosto e devoção. É isso aí. O Lucas é um empresário lá em Criciúma, né? Acho que também. Isso caminha junto. Serve lá a igreja também, com que ele atua lá, e é isso, é a riqueza do reino. Tenho tentado vender a minha empresa pro pastor Júnior, mas não tá fácil. E eu tenho tentado vender a minha pra ele não compra. Benjamin, obrigado, Benjamin, por estar aqui, viu? Não sei nem o que dizer, estar aqui com vocês. E muito obrigado por abrir a porta pelo meu pai, que ele possa estar dando essa palavra para vocês. Amém. Amém. Coisa boa. Obrigado, pastor. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. 2 anos de comemoração e um presente para nós. Leandro Soares e banda vem aqui hoje comemorar com a gente nossos 2 anos. Agora vamos bater um papo com ele rapidinho para ver o que ele preparou pra gente, para daqui a pouco nós desfrutarmos de todo esse presente. Vamos lá? Ele vai na outra. Bora. Leandro, Juninho, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui comemorando os 2 anos da Carral e vocês são um presente pra gente aqui. O coração queima de gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Mas eu queria que tu dissesse pra nós o que tu preparou pra nós hoje. E tá preparado pra turma que daqui a alguns minutinhos vão estar contigo lá. Amém. Agradecer o pastor, vocês aí, receber a gente muito bem. Eu sempre orei, eu tive um papo com o pastor esses dias que a gente veio aqui. E eu sempre orei muito ao Senhor para que Ele pudesse estreitar mesmo esse relacionamento nosso aqui do Sul, né? Para que a gente pudesse estar mais junto mesmo, né? E eu tenho certeza que estar aqui, conhecendo vocês, a igreja, é a resposta de uma oração, né? A gente vai ver o que Deus tem para nós, né? A gente está numa expectativa gigante para saber o que Deus tem para fazer nessa noite. Mas nosso coração está feliz, a gente está feliz demais, a gente vai desfrutar, a gente vai se divertir, vamos adorar a Deus, vamos sorrir, vamos pular. E tenho certeza que vai ser, né, Juninho? Uma noite especial, né? Marcada. Vai marcar. Amém. Já tá marcado no céu, né? Legal. Tudo preparado. Então, queria que deixasse uma mensagem pra turma, né, que tá comemorando 2 anos aí, que vai te esperar lá. Que mensagem deixa pra nós aí hoje? Assim? Cara, eu acho que todo aniversário é um ciclo, né? É um ano, né? Que Deus nos presenteia, né? E eu sempre falo isso, eu acredito que vocês estão entrando nessa nova estação, né? 2 anos, o pastor já tem mais tempo de ministério, mas a igreja, né? Eu acredito que é um tempo novo, né? Para a igreja, eu acredito muito nisso. Vejo também a necessidade de Porto Alegre, né? Porto Alegre tem uma necessidade, né? Até estava falando com um amigo meu hoje, lá de São Paulo, um pastor, e falando dos feitos que Deus tem feito aqui.
né? E ele falando, Lê, a gente sabe que Porto Alegre é um lugar muito difícil, né? Por causa da potestade, né? E a gente tá feliz, cara. A gente tá acreditando que a Carral não é só uma igreja, né? Também é um lar, né? Que vai acolher pessoas, né? Eu costumo dizer, pastor, que o Brasil não precisa mais de pastores, precisa de pais. Amém. Coisa linda. Sabe, coisa eu acredito linda, que a Carral é um lugar de paternidade. Muitos jovens, né? O pastorzão eu conheci, abraça, beija. A gente consegue ver quem é pastor, quem é pai, né? A gente consegue sentir isso, né? E eu acredito que esse é um tempo que Deus levantou essa igreja aqui, não somente como uma igreja, mas também como um lar, né? Como um lugar onde a pessoa possa chegar aqui machucada, ferida, e possa realmente restaurar as feridas, né? Sair daqui curada, entendendo que ela tem um pai, que ela tem um pastorzão, né? Eu acho que a minha oração é para que vocês prossigam, para que vocês sigam, né? Continua nesse foco e conta com a gente. Não deixa a gente de fora disso, né, Juninho? E como é, pastorzão? Receber essa turma, esses talentosos aí pra... Pois então, Raul, tu sabe que esse tempo que o Leandro Soares aí, e banda, mas o Leandro, né, e o Juninho, que eles estão vivendo, e esse tempo da chegada deles aqui, conectou. Foi uma conexão. Amém. Uma conexão. Não é sobre um ministério, como ele disse, não é sobre uma igreja, não, é sobre realmente viver o reino, né? Amém. É sobre viver o reino. É sobre ir caminhando e a multidão ir seguindo, ir caminhando, e aí quando tu caminha como realmente algo levantado para um tempo por Deus, não precisa chamar, não precisa fazer nada, é só caminhar. Amém. Né? É muito assim, até redundante o período que a gente vive, os seguidores. Mas vamos falar dos seguidores de Cristo, né? Imagem e semelhança de Cristo. Então, eu tô falando isso porque eu conheci... Deus nos presenteou aí com o Leandro, né? Como diz Jó, eu só ouvia falar, né? Eu só ouvia falar. A gente só acompanhava aí. Mas quando a gente consegue sentar, e é tudo sobre mesa, né? Quando a gente consegue sentar na mesa, tu consegue revelar e ser revelado, né? E esse tempo que a gente teve aí, como o Leandro mencionou, foi um tempo realmente de conexão. Foi. O Leandro, é bom que esse podcast fique aqui, né? Registrado para a eternidade. Porque o Leandro é esse pai, né? Ele tem um ministério que está carregando aí, um ministério muito lindo, mas também está chegando um tempo de uma estação nova, né? Amém. Porque o Leandro, a gente conversava sobre isso e depois a gente manda esse material para ele, para lá na frente olhar. Essa necessidade de Porto Alegre está no coração de um pastor, de um pastor, né? Um pastor. Porque o Leandro tem essa caminhada com quem está aí com ele, com o Juninho, que é uma tocha, uma flecha que Deus está lançando nesse Amém. tempo, né, cara? Esse rapaz aí, olha, primeira vez que eu vejo ele assim, né, mas é um menino assim que Deus tem levantado para esse tempo aí e realmente, mas precisa ser discipulado, precisa ser cuidado. E o Leandro Soares tem sido esse pastor. Esse Amém. pastor sem igreja, sem altar, não, por chamado, por excelência, né? E essa geração que o Leandro mencionou, ao qual ele está incluso. Ele está nessa prateleira de pastores que tem se chamado como pais, né? Lançando paternidade e transmitindo aos povos a paternidade do pai, né? Amém. Então, muita alegria de receber essa galera. E a gente está vivendo um ambiente de alegria, nada melhor que receber pessoas com alegria, pessoas que são alegres por excelência, por essência, né? Leandro, da minha parte, vocês são um presente. Essa conexão, esse tempo, né? A palavra que nós temos para vocês, ela é profética, não é assim, vocês vão andar, vocês vão fazer, não, vocês já estão fazendo isso. Amém. Porque Deus está levando. Mas é sobre ser relevantes para uma geração, né? Ser relevantes. E vocês realmente têm passado e as gerações têm olhado e têm dito, cara, eu quero servir esse Deus aí. Amém. Esse Deus de alegria, esse Deus Glória de liberdade, esse Deus de sem regras, sem... não, mas é de qualquer jeito. Não, é dentro dos princípios. Isso. Os princípios são os mesmos. A Bíblia de ontem ela é a mesma hoje, vai ser amanhã. Perfeito. Mas, meu irmão, o Evangelho, ele é leve. Né? O Evangelho, ele é leve. Jesus vai dizer que o fardo que ele dá é leve. Tudo é leve, né? E quando a gente vive esse ambiente de alegria, a gente realmente desfruta desse reino, desse Evangelho. Feliz por receber essa galera. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos ali, recebendo da parte de Deus. Vamos ser vamos procurar não atrapalhar o que Deus tem para fazer. É isso aí, perfeito. É perfeito.
Leandro Juninho, reforçando aqui, obrigado, são presentes, né? O pastor falou, repetindo a palavra dele. Coração queimando para ver vocês logo. Amém. Então, estamos subindo lá, liberando vocês agora para quanto antes a gente começar essa festa de vez hoje, tá? Obrigado. Presente para ti, Fechou. do Reino, livro escrito há pouco Amém. tempo. Um presente que Deus nos deu, compartilhando e expandindo. Gente, Amém. obrigado mais uma vez. Se prepara. Vamos botar fogo hoje. Vai ser Falou, obrigado. Obrigado, Juninho. Vamos comer, cara. Pastor, seja bem-vindo. Uma honra, uma gratidão imensa te ter como presente nos nossos 2 anos de igreja. E eu queria te fazer uma pergunta. Que semente tu trouxe para nós hoje? O que tu veio plantar aqui hoje? O que tu veio trazer para comemorar os 2 anos? E o que tu tá sentindo de participar dessa caminhada e entrando para a história da Carral nesses 2 anos? Entendi. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e também parabéns pelo projeto. Cara, cheguei aqui, é surreal, na verdade, em 2 anos, você olhar tudo que Deus está construindo no ministério de vocês. Talvez para quem está dentro do trem não está vendo a velocidade, mas quem está fora está acompanhando a rapidez que vocês estão correndo e o quanto Deus tem sido gracioso e abençoar vocês. Quando vocês nos convidaram para estar aqui, Deus falou para mim muito forte sobre o nome Carral, essa essência de ser a implantação de um governo na terra. O reino de Deus, ele é feito de homens que legislam em favor do reino de Deus. E quando isso acontece, e o texto que nós vamos conduzir está em cima da casa de Obed-Edom, que é quando a presença entra na casa e o testemunho do que a presença faz na casa atinge o reino. Uau. Então que a semente que eu venho deixar aqui hoje é que as casas carregarão a presença ao ponto do reino ficar sabendo, o reino dos homens ficar sabendo, olha, entra naquela casa lá porque lá está a presença. Esse para mim é o tempo hoje, celebrar esses 2 anos, é isso aí, é saber que vocês estão carregando algo poderoso, cara. Carral é essa assembleia de homens que vão legislar, cara, em favor do reino de Deus aqui, Gravataí, região, essa região do Rio Grande do Sul vai ouvir que existe sim uma igreja avivada, poderosa e que faz a diferença no reino de Deus e no reino dos homens, né? Muito legal, né? Hoje nós tivemos um tempo, Raul, com o pastor Tiago. E ele me perguntou quando ele chegou, o que é Carral? E mais uma vez eu respondi de forma normal, como a gente sempre responde, né? Porque as pessoas que perguntam por curiosidade. Logo depois, ali no tempo de mesa, então ele trouxe esse aprofundamento, essa base bíblica dentro da raiz, né? Lá do hebraico e nos impactou de nos trazer a lembrança realmente e com muito mais profundidade. Essa questão da governabilidade e da questão do céu, da terra, do homem, de Deus, né? Então, eu tenho certeza que hoje vai arrebentar. Bacana. Pastor Thiago, eu queria pedir uma mensagem para a turma que vai estar te vendo depois aqui, depois que já tudo isso acontecer, vai ficar registrada a tua mensagem de aniversário hoje para a nossa igreja. Então vocês têm uma noção do que Deus está fazendo agora aqui, nessa igreja chamada Carral. Com certeza você da região pode ser que só tenha ouvido falar de um nome diferente, mas é mais do que um nome, mas é um projeto, é um propósito, são pessoas que se unem para carregar um propósito. O propósito é expandir o reino de Deus. Então talvez, às vezes a gente está desacreditado, né? E a maioria das pessoas que a gente conhece que estão desacreditadas do estilo de igreja, da conduta de pastores. Existe um trabalho sério, existe uma família séria, existe um lar sério propagando uma mensagem séria. E a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, ela é uma mensagem séria. Não só, Paulo disse, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A mensagem do Reino de Deus, ela afeta esse tempo, mas ela é muito mais para o tempo vindouro. Uau! Que bacana. Muito bom. Thiago, pastor Thiago Bruno, um prazer te receber aqui, né? Eu sou amigo do Thiago de um encontro, de uma janta, né? Mas isso são as conexões do reino, né? Então ontem o pastor Lucas estava aqui conosco, também é um grande amigo que nos conectou. O Lucas é o consultor de pontes, né? Ele Lucas, constrói pontes. É isso aí. O Lucas é diferente. Nós estamos brincando assim porque ele está ali atrás das câmeras, né? Mas ele é tão diferente que hoje ele tocou no coração dele de ficar aqui para poder estender aí o tempo dele em Gravataí, para poder ouvir o Thiago. E isso é mesa, né? É vontade de sentar em algumas mesas. E tem mesas, eu costumo dizer aqui que tem mesas que Jesus levantou, a gente não pode mais sentar. Agora tem mesas que a gente tem que fazer força para sentar nelas, né? Então, estou muito feliz de receber aqui o pastor Thiago, a família. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. E eu tenho também convicção que é o início de uma boa conexão aí, né?
para que esse reino avance, seja aqui, ou seja lá em Chapecó, onde o pastor Tiago é presidente da Igreja Metanoia, onde Deus também está fazendo coisas extraordinárias. Uma igreja, a gente não esteve lá, mas pelo que eu ouvi falar, uma igreja extremamente organizada, pastoreada, e a gente fica muito feliz de ver o reino avançando aqui em Chapecó, em tantos outros lugares, e o nome do Senhor sendo propagado. Né? Amém. Senhor Thiago, mais uma vez, muito obrigado. O presente é nosso quando tu vem para cá e eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Leva um presente de empreendedores do reino lá para Chapecó. E vamos lá, daqui a pouco estamos lá em cima, lá comemorando e ouvindo a tua palavra. Amém. Bênção. Obrigado. Deus abençoe. Bênção, obrigado. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. É isso. Obrigado. Fechou? Bora? Will, que bênção te ter aqui, mano. Que presente tá nos trazendo no nosso aniversário, né? Que presente. Will, queria te perguntar, primeiro, que semente? O que tu tá trazendo para nós? O que tu vai afrontar daqui a pouco? Eita, e qual mensagem tu deixa para os irmãos, para Carral? 2 anos de vida, uma criancinha ainda com tanta coisa já feita. Então, cara, primeiramente, obrigado, né? Obrigado pelo convite para estar aqui. É uma honra, de verdade. A gente sabe o quanto é sério estar nos altares das igrejas aí hoje, ministrando algo. Então, assim, eu fico muito honrado estar aqui para servir vocês, de verdade. A cidade de Gravataí, né? E o pouquinho que eu fiquei ali conversando com o pastor Júnior, cara, ele contando como tudo aconteceu, um pouquinho, assim, eu já pude alegrar meu coração, assim, porque, cara, é o reino de Deus crescendo. Não tá ligado à placa. Não tá ligado a um pastor, um nome. Está ligado ao reino dele. E é como o pastor falou, cara, ele encontrou alguém para fechar um contrato. É isso aí. E aí vocês estiveram disponíveis e Deus está fazendo algo através da vida de vocês. Então eu fico bem feliz. E para mim estar participando desse momento, cara, é uma alegria, né? De verdade. A gente vai estar lá na maior simplicidade, tentando entregar o melhor que a gente pode, numa adoração mais simples o possível, mas de coração sincero, sabe? A minha expectativa para o dia de hoje é que os corações se voltem para Cristo, possam ser tocados mesmo de verdade, para que possa sair daqui não da mesma maneira que entraram. Esse é o que eu sempre oro, assim, em todos os lugares que a gente vai, eu oro, Deus, que o Senhor toque essas pessoas e que elas não saiam daqui da mesma maneira que entraram. Uau. Que seja algo diferente. E muito legal, né, cara, porque um dia os pastores dessa igreja, a liderança esteve num outro local, numa outra igreja, não é sobre uma placa. É verdade. E conseguiram ser tocadas por isso, e o Senhor trouxe uma semente em cima disso, e hoje te ter aqui, que é uma das pessoas que congrega e faz parte lá, é muito especial pra gente, então a gente tá com uma expectativa muito grande e muito feliz de receber vocês aqui. Meu coração também tá muito feliz de participar desse momento que é tão especial. 2 anos, cara. Eu vou falar, 2 anos é pouco para o que vocês estão vendo. Deus tá fazendo grandes coisas, cara. Assim, às vezes a gente... Acho que vocês estão vivendo a fase que nós estamos vivendo lá também. Em pouco tempo Deus está fazendo grandes coisas. Aí a gente olha para tudo isso e fica assim, caramba, cara, é verdade mesmo? Me belisca, porque parece um sonho. E o pouco que a gente conversou ali na sala, eu pude ver isso, cara. Deus fazendo algo maravilhoso na vida de vocês, e aproveitem isso. Agora falando para a igreja, né, a Carral Church, cara, aproveitem isso. De verdade, assim, remanga, né, a manga da camisa e bota a mão na massa, porque, cara, Cristo está voltando e as pessoas precisam conhecer Ele, e a gente precisa de pessoas para que possam ajudar ao reino de Deus crescer. E quando Deus levanta uma igreja, uma placa de uma igreja, como eu falei, não está ligado à placa, mas está ligado àquilo que Ele está fazendo, encontrando pessoas disponíveis. Então, o Carral Church seja essa pessoa disponível, como igreja, como cada um indivíduo, sabe? Remanga a manga da camisa e bora servir. E o que vocês estão fazendo aqui é lindo. Amém. Glória a Deus mesmo, ver todo esse projeto acontecendo aqui é gratificante. É ver que o reino de Deus está alcançando a cidade. E quando ele alcança a cidade, existe uma transformação. Lembra de País de Gales? Lembra disso? Aquele avivamento de País de Gales é o que mais me impacta. Incrível. De todos os avivamentos que a gente conhece, a Azusa, Toronto, mas o de Gales é o que mais impacta, porque a criminalidade baixou. Porque a igreja tomou a sociedade. Né, o amor de Cristo tomou a sociedade. Então esse é o nosso papel como igreja. É a eclesia de verdade, né? As trevas indo pro reino de luz, o reino do Filho. Uau. Então, Carral Church continue com esse mesmo coração, com esse mesmo amor pelo evangelho e por pregar o evangelho para as pessoas. Sabe, abraçar elas. Will, não vamos te atrasar mais, deve estar todo mundo esperando lá. Obrigado, meu irmão, mais uma vez, seja bem-vindo. Pastor Fabiano, grande honra te receber aqui, um presente de Deus pra gente. Eu queria que tu contasse um pouquinho
qual é o teu sentimento de estar vendo esses 2 anos da Carral, que faz parte dessa história, contasse um pouquinho da tua relação com essa caminhada da Carral e qual é a expectativa para daqui a pouco estar com a gente ali no altar. Amém. Primeiro, a sensação, né, o sentimento é de muita alegria, né, Pastor Júnior? Eu acredito que a palavra que mais expressa meu sentimento de estar aqui hoje é alegria. É alegria porque, de alguma forma, eu me sinto parte, Pastor Júnior. É verdade. Nem sei se o senhor sente assim também, mas eu me sinto parte. Eu entro aqui, eu vejo, uau, o que Deus está fazendo, e isso é lindo, né? Então, de muita alegria. 2 anos atrás, eu estava recebendo o Pastor Júnior, os pastores, na verdade, sim, as esposas. Sim, verdade. E conversamos, tivemos um tempo lá de muita conversa, de compartilhar de Deus. E eu podia ver no olhar do Pastor Júnior, tipo, é isso, né? É isso. Então, ali a gente gerou uma conexão. No primeiro templo eu estive lá também, eu e a minha esposa. Verdade. Hoje ela não pôde estar aqui porque tem um casamento muito importante lá da família. Infelizmente ela não pôde estar aqui, mas ela ministrou também no primeiro evento das mulheres. Isso, num reencontro, encontro das mulheres. Foi a esposa do pastor Fabiano Amai que esteve aqui ministrando para as mulheres da Carral. E eu trouxe uma palavra para os jovens no outro dia para a igreja. Isso aí, para a família, domingo, exatamente. E fiquei muito feliz, né, de estar naquele momento ali, vendo tudo que Deus estava fazendo. E agora chegar aqui e ver a gente sempre fala que quando cresce o pé, troca o sapato. Então, verdade. Chegar aqui e ver que o sapato cresceu, que trocaram o sapato, né? O pé cresceu e o sapato foi trocado. Isso me traz um sentimento de muita alegria, de muita celebração. Por isso que eu comecei falando que o sentimento que som do meu coração é alegria. Legal. Né? Então, demais estar aqui, né? Eu celebro muito isso, Júnior. Eu me lembro Raul, pastor Genivaldo, pastor Fabiano. A gente é importante dizer o pastor Fabiano, o pastor Genivaldo, porque está dentro, né, da caminhada cristã, líderes que cuidam de pessoas, mas é bom quando a gente diz o Fabiano, o Genivaldo, o Júnior, porque realmente já virou uma amizade, né? Já virou uma relação muito legal assim. E a gente fica muito alegre de se reencontrar, e a gente tem se reencontrado muito. Isso tem sido muito bom nos últimos dias. A gente está sempre muito conectado lá com a aba. Para nós, muitos perguntam, né? Mas vocês são vinculados a ele? A eles, de certa forma, sim, né? Somos uma igreja independente, mas com muitas ramificações da aba. Lá nós, né, pastor Genivaldo, como falou o pastor Fabiano, quando fomos lá aprender um pouquinho de reino, a gente pôde realmente ali conhecer tantas coisas relacionadas àquilo que hoje Deus está fazendo através da Carral aqui, que foram inspirações de lá. Então, somos sim vinculados de alguma certa forma, né, naquilo que Deus quer. Nós temos esse vínculo. E tu dizia, Fabiano, eu dava para ver nos olhos. Eu me lembrei agora, te lembra quando o pastor ia apresentando as coisas, eu sempre ficava meio para trás, né? Exatamente. E aí eu me lembrei agora, tu dizendo assim, olha lá ele lá, o que ele tá pensando? Ele já deve estar... E assim a gente foi caminhando e eu ia ficando para trás e ficava assim. Isso foi a primeira vez que nós fomos na aba e não existia Carral ainda. Uau. Não existia Carral. E aí eu me lembro, eu pedi um presente para ele, de repente ele vai lembrar, acredito que vai lembrar. Eu disse para ele, nós podemos levar o nome do Mercado Solidário lá para Gravataí? E ele disse, não, mas esse nome é para quem quiser mesmo. E aquilo ali nos impactou demais, porque é um projeto tão lindo do coração de Deus mesmo, mas tão assim, tranquilo, levem lá. E aí a gente aprendeu a fazer lá, né, com os irmãos de lá. Então, o Fabiano, a Mais, sim, né, e muita gente lá da aba fazem parte da história da Carral. E eu estou muito feliz, Fabiano. Eu acho que não podia faltar tu aqui nesses 2 anos, não tinha como faltar. Nem que tu suba e diga, eu quero saudar os irmãos capazes do Senhor e amém. Mas tu tinha que estar aqui porque realmente foi muito importante essa conexão. E sempre que a gente vai lá, a gente se sente abraçado. Sempre que a gente vai lá, se sente em casa, né? Então, eu também quero que hoje, o Will também aí, daqui a pouco vai estar aqui, né? Da banda lá da aba. A gente sempre tem esse desejo que eles possam chegar aqui e se sentir em casa também. Então, muito alegre pela tua vida, por estar aqui com a gente. Amém. Muito obrigado.
por receber. Pastor Júnior, quando a gente se encontra às vezes lá, fala, eu sou da Bapai aqui. E eu falo a mesma coisa, eu congrego na Carral também. Vê que algo interessante o dia que nós chegamos lá, o senhor até ligou para ele, não estava lá no dia? Isso. Para nos apresentar a igreja ali, né? E o senhor me comentou, ele mais na frente ali, mostrando para nós, e disse, mas olha, nem conhece nós direito aí, tá mostrando tudo, olha o carinho dele, olha a disposição, a atenção dele, né? E eu disse assim, meu Deus, que coisa diferenciada, né? Quero ser igual também. Já fiz a mesma coisa com ele a hora que ele chegou aqui. É verdade. Pelo amor, apresentando tudo. Fiz a mesma coisa que ele fez comigo. Que legal. Fiz aqui agora. Então a gente está numa mesa de amigos, de irmãos, de família. E qual a tua expectativa, pastor? Para daqui a pouco, tá com a gente ali, com todos os convidados dessa festa de 2 anos. Amém. Qual a tua expectativa? Eu creio que vai ser, né, continuar sendo, né? Eu acompanhei um pouquinho ali que eu pude ali. Tem sido uma semana de muita festa, de muita celebração, de muito derramar de Deus, né? A igreja vindo junto, isso não tem preço, né? Verdade. Isso não tem preço, então... A minha expectativa é só não atrapalhar aquilo que Jesus está fazendo. Se eu só não atrapalhar, eu já estou feliz. Muito bom. Se eu só entrar ali e deixar o rio levar, eu estou feliz. Que maravilha, então, que maravilha. Quero fazer parte assim. Queria te pedir, deixa uma mensagem para a turma que vai ficar gravado aqui, isso aqui, a pessoa vai ver depois, de tudo que acontecer. Amém, deixa uma mensagem de aniversário para a turma, se tu pudesse. Amém. Eu sempre falo sobre intensidade e constância. Sempre falo sobre isso, porque foi uma palavra que marcou a minha vida. Então, já que é para deixar uma mensagem, quem vai assistir depois esse podcast aqui, eu queria te encorajar a ser constante, porque é aquele que permanecer até o fim que será salvo. Né? Então, não é só sobre intensidade. Tem momento que a gente tem que ter intensidade. Aniversário da igreja tem uma intensidade, tem que ter um trabalho a mais, mas é a constância que vai fazer a gente permanecer nele, ele que é a videira verdadeira. Então, eu sempre falo que melhor que a intensidade é a constância. Então, 2 anos de Carral. Né? Em nome de Jesus, que possa ter 50, 100 anos de Carral. Amém. Uma continuidade, um legado, uma passagem de bastão, sabe? Que a gente construa uma igreja para as gerações, não só para nós. Né? Então, permaneça. Essa é a palavra. Bacana. Legal, falou legado. O último capítulo do livro que não foi pro curso é sobre legado. Então leva um presente para ti também lá pra turma. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado. Pastorzão, obrigado pelo tempo. Amém, querido. E vamos liberar os pastores, daqui a pouco a gente tá subindo lá para esperar o Espírito Santo se manifestar. Valeu. Amém. Até. Seja bem-vinda, presente, gratidão demais de ter aqui. Queria te pedir que tu trouxesse para nós qual semente, que mensagem, qual é a tua expectativa para estar com a gente hoje comemorando os 2 anos da Carral? Bom, primeiramente quero dizer que eu estou muito feliz e muito honrada com o convite, pastor, e que o pouquinho que eu pude conhecer aqui do local e das pessoas, me senti muito bem acolhida, e a gente pode ver a notoriedade da presença de Deus nesse lugar e daquilo que Deus tem feito através da vida de vocês. Em apenas 2 anos, toda essa estrutura, tudo que Deus tem feito através dessa igreja, e eu fico muito feliz porque não é apenas uma estrutura, são vidas que estão sendo alcançadas. Eu pude conhecer também um pouco dos trabalhos sociais que vocês têm, então isso é muito bom, é o reino de Deus se expandindo, e é isso que a gente espera como igreja, né? Espera dos pastores também. Então eu me sinto muito feliz de estar numa igreja como essa, podendo ministrar, e a minha expectativa é que hoje juntos, como igreja, como um só corpo, nós venhamos tocar o coração do nosso Senhor Jesus através da nossa adoração, unir forças, unir os nossos corações ali diante da presença de Deus, para que nós possamos receber uma porção nova da presença de Deus sobre as nossas vidas. Legal, legal. Queria te pedir uma mensagem para hoje, para quem está comemorando os 2 anos com a gente, que vai estar ali te vendo daqui a pouquinho. Que mensagem deixa para nós aí, para ficar registrado aqui hoje? Então, eu acho que eu vou deixar a mensagem que rege a minha vida. Legal. Que é aquele versículo que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que a gente faz é por ele e para ele. Até mesmo os momentos difíceis, né, os desafiadores. Eu imagino quão desafiador deve ser cuidar de pessoas, cuidar de uma igreja. Hoje eu e o Vitor, a gente tem um singelo exemplo do que é cuidar de vidas, porque a gente tem uma célula, um GC, claro. E a gente fica
toda vez se perguntando, imagina a responsabilidade de pastores, de estar na frente de uma igreja. Então, realmente, que Deus continue usando e cobrindo a vida de vocês. E nunca se esqueçam disso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando a gente coloca isso na frente, tudo vale a pena, até mesmo nos momentos difíceis. Então, é isso. Muito legal. Pois é, Raul. É um prazer, é uma alegria estar recebendo aqui a Tayane. Ela esteve conosco no retiro das mulheres, lá no Sítio El. Estava falando com o Vitor agora, o esposo dela, a gente vendo agora mais perto, né? Tu vai te aproximando e tu vai acompanhando e vendo aí as promessas que estão se cumprindo na vida deles. Há poucos dias aí eles estiveram um pouquinho mais longe, servindo ao Senhor, né? E ela vai estar conosco na conferência, na grande conferência de mulheres também, né? E eu estou muito feliz de receber ela, o Vitor e a galera deles aí, porque esse aniversário, esses 2 anos, a gente foi conversando e foi repaginando e foi moldando e desenhando aí, né, o que teríamos, e no fim se tornou uma semana, né? Se tornou uma semana de celebração, de adoração, desde a terça-feira, e todas as noites, o mais importante que foi Deus salvando vidas sendo transformadas, vidas aceitando a Cristo. E hoje eu conversava com o pastor Tiago que a inclinação que se deu para quem está aqui envolvido nesse aniversário foi muito divina. A gente foi falando, foi conversando, foi adaptando agendas, e a gente tem convicção de que quem está nesse aniversário, de quem está participando, está também trazendo, como disse, a semente ou a presença, né? Eu acho que tudo isso já estava na agenda, né, do Senhor para esse tempo, para as pessoas que vão estar aqui. Cada um que passou por aqui tocou, serviu de ferramenta, serviu de instrumento nas mãos do Senhor para poder alcançar algum coração. Não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer isso hoje, porque a gente, em cima de acompanhar o trabalho da Tayane, da banda, a gente vê muito a presença de Deus, a gente vê muito realmente essa coisa da adoração para Ele, a adoração, o motivo de ser Ele, né? Então eu não tenho dúvida, assim, que vai ser uma noite, mais uma noite especial. O corpo vai ficando judiado, né? Desde o início da semana, toda a movimentação. Mas eu sei que é o primeiro acorde, e ali já se renova tudo e a gente já entra para a presença, né? E a gente está muito feliz de nessa festa Tayane, que é aqui de pertinho, mas às vezes fica tão longe, né? Por tudo que representa aí no cenário do Evangelho, e às vezes a gente vê bem longe, mas que bom poder ter gente aqui de perto, que também inspira, né? Que também serve de referência para uma geração. Nós falávamos sobre isso hoje, lembrava da Isadora Pompeu, e falando da Tayane no almoço, a gente vai vendo assim, Deus usando referências para toda a geração, para toda a estação, para toda essa galera que está vindo aí. Então, Tayane, eu, a Rose, né, estamos muito felizes de te receber mais uma vez, de ter você entre nós aí. E tenho certeza que vai ser mais uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Legal, amém. Tayane, reforço para ti. Obrigado pela presença. Nossas gratidão por te ter aqui, e vamos lá pra cima, já vai começar daqui a pouco nossa apresentação, tá bom? Muito obrigado. Valeu, tchau. Pastor G, qual mensagem nesses 2 anos de aniversário o senhor deixa para nossos irmãos nesse momento de comemoração? Viver a cada momento, a cada segundo, a cada minuto com intensidade. Uau. O que mudou do começo para agora, pastor? O que o senhor percebe nessa caminhadinha? Foi uma caminhada pequena quando a gente fala de Carral. Quando fala da sua caminhada de ministério, nós vamos entrar nesse mérito agora. Sim. Mas olhando assim, o que nesses 2 anos mais lhe marcou? O que mais lhe traz à memória quando o senhor vê nesse momento de 2 anos aqui? Raul, a gente tem visto assim, Raul, que ao decorrer da caminhada, assim, podemos dizer assim, com Cristo, né? Podemos dizer que a proporção, a intensidade do Evangelho, no momento que a pessoa vai vivendo a cada dia, a tendência é se acomodar, mas nós, nesses 2 anos, nós temos, graças a Deus, está se renovando a cada dia nossas forças, que nem a palavra de Deus diz, né? Renovando que nem águia, e a fome, e a sede, e a cada vez mais a vontade de estar mais presente e falando, enfim, o Evangelho está borbulhando dentro do meu coração, e eu creio que no coração de muita gente também.
Obrigado, pastor. Parabéns pelos 2 anos e muito obrigado. Serão muitos anos pela frente aí. Com certeza. Tá bom? Eu creio nisso. Obrigadão, pastor. Amém. Amém. Show? Pastora Rose, pastora Andréia, 2 anos de aniversário. Isso aí. Que mensagem vocês gostariam de deixar registrado aqui hoje no nosso podcast para os irmãos, para quem vai ver vocês depois de comemorar, esse vídeo vai pro ar depois, não vai ser agora. Que mensagem vocês gostariam de deixar de comemoração? 2 anos. A criança está correndo. 2 anos, na verdade, a gente entende assim que em alguns momentos cai, rala o joelho, mas é bom saber que a gente não está sozinho. É bom saber que a gente tem pessoas que vão estar ajudando, colocando ali um remedinho no joelho ralado, vai estar segurando a mão, vai estar levanta, vamos de novo. Então, assim, 2 anos a gente entende que, e a gente agradece que ele só consegue chegar com 2 anos porque tem pessoas em volta ajudando a levantar, dando a mão, ajudando a caminhar, ajudando a correr. Então, esses 2 anos é um momento de muita gratidão por todos que fazem parte desses 2 anos. Então a gente entende que a Carral começou a correr. Começou a correr. E é tão precioso ter pessoas que seguram na mão e se a gente cai e rala o joelho, vem alguém junto, levanta e abraça, e dá um remédio e que todos, né, que ainda não faz parte dessa família chamada Carral, venha fazer parte, venha estar junto conosco, venha conhecer a Carral, venha conhecer os projetos da Carral. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem recebido aqui, muito amado. Amém. Para mim também, palavra-chave, gratidão. Sim. Gratidão do Senhor sobre nós, pela misericórdia dele. São 2 anos vividos com alma, com coração, e que nem a pastora, né, falou, sozinhos nós não poderíamos, mas com a ajuda, com a comunhão, com o povo entendendo que o reino é maior que qualquer coisa, nos dá forças para prosseguir. E hoje ainda lembrando sobre lá no sítio, 20, 30 pessoas, mas com o coração já voltada, sabe? Coração já pulsando forte, entendendo que são momentos maravilhosos que o Pai tem nos dado. E eu convido você também para estar junto conosco nessa caminhada, estando juntos com a Carral, junto com a equipe, junto com a liderança. E o momento é gratidão. Gratidão por tudo, Raul. Se emocionou, pastor? Sim. Não tem como gratidão não, né? Por vocês, tá? Obrigada. Vocês estão concorridos aí. Obrigada. Pastor Vanderlei, que bênção. Queria pedir para o senhor deixar uma mensagem de 2 anos para nossos irmãos, para Carral, nesse momento de comemoração. Amém. Primeiramente, para mim é um grande prazer, assim. Agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço também aos os ministros deste lugar, aqueles que Deus escolheu com certeza. E creio que esse tempo, esses 2 anos, né, que a Carral de existência, né, creio que com certeza, eu não tenho dúvida de que esse ministério, ele nasceu no coração de Deus. E falando daquilo que queimou realmente o meu coração por este lugar, é porque realmente foi e tem sido para mim um divisor de água na minha vida, né? Porque a gente entende, né, que nós jamais deixaremos de aprender, porque a palavra do Senhor diz que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas vejo que nesses 2 anos eu posso dizer que realmente é um lugar onde nós reunimos pessoas com o mesmo propósito. Uau. Isso é maravilhoso porque quando nós caminhamos com o mesmo propósito, a gente entende que nós não caminhamos sozinhos. A gente entende que Deus está no comando, que Ele está no comando, porque há uma liberdade. A palavra do Senhor diz, né, que onde há o Espírito do Senhor, há uma liberdade. E nesse lugar há uma liberdade. Uma liberdade de podermos expressar não
o que está no nosso coração, mas expressar o que está no coração de Deus. Isso é maravilhoso, porque quando nós entendemos que é importante caminharmos junto, entendendo que nós somos membros de um só corpo, né? Então, eu louvo a Deus, porque Deus tem acrescentado algo sobrenatural na minha vida e na vida dos demais que congregam, que fazem parte desse ministério, nesta caminhada. E eu não tenho dúvida de que Deus, Ele preparou, né, através da Carral, através deste ministério onde entendemos que amar, servir e restaurar não somente é um lema, mas é algo que Deus plantou em nosso coração. E eu creio que essa é a vontade de Deus para um novo tempo. Um tempo que, na verdade, a gente chegou, a gente está aprendendo, mas também entendo que é um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento, em que Deus realmente está nos proporcionando isso, para que, através de nós, realmente, possamos, através da Carral, fazermos a diferença, né, nesta cidade e por onde quer que a gente possa estar, que esse nome, a partir daquilo que Deus estabeleceu, a gente possa realmente engrandecer o nome do Senhor, através desse ministério, através do propósito de Deus, através daquilo que Deus ele realmente determinou, porque eu creio que realmente grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor tem feito, mas grandes coisas certamente o Senhor fará, em nome de Jesus, amém? Amém. Obrigado. Pastorzão, muito obrigado pela mensagem. Pastor Cris, obrigado. Queria te pedir assim, ó, deixa uma mensagem para os irmãos nesse aniversário de 2 anos. O que tu deixaria para eles aqui? Glória a Deus. A mensagem, eu acho que tem tocado no meu coração essa semana é referente ali quando a passagem do aniversário de Moisés, né? Que ele sobe ao monte e ele pede um presente para Deus. Ele pede para ver Deus. E aí Deus falou, olha Moisés, se eu me revelar a ti, tu vai morrer, tu não vai aguentar, mas eu vou te conceder algo, eu vou te mostrar a minha glória. E aí então Deus mostra, né, a sua glória a ele através de uma fenda no monte, e ele desce aquele monte transformado. A palavra diz que o rosto dele resplandecia, né? E eu acho que sempre quando nós passamos pela passagem do aniversário, né, um ciclo se fechou e um novo ciclo está se abrindo, né? E eu creio que isso Deus está fazendo hoje na nossa comunidade de fé, esses 2 anos. Nós, ao longo da semana, temos sido impactados por palavras e Deus ele está se revelando e se mostrando a nós. E nós vamos passar por esses 2 anos e vamos transbordar e resplandecer a glória de Deus ainda mais. Não só na comunidade de fé, mas aqui na cidade onde nós estamos inseridos, né? Porque eu creio que o que Deus ele está fazendo aqui são como águas de um rio que tem transbordado e tem inundado e tem corrido por essa cidade, e por onde esse rio passar, ele está trazendo vida, renovação, transformando e impactando. Amém, amém. Obrigadão, Cris. De nada, meu irmão. Entregue, Tamo junto. missão entregue. Amém. Meus irmãos de montanha, agora irmãos em Cristo também. Amém. Sejam bem-vindos, que bom ter vocês aqui. Leonardo, qual foi a decisão, qual foi a chavinha que virou, que tu decidiu descer as águas, e como é que foi quando tu desce as águas e volta? Que sentimento que veio, se tu pudesse traduzir para nós aí. Raul, assim, seria longa a história, sabe? Pra mim te explicar tudo seria longa a história. Mas vamos dizer ali que foram legendários, né? É mesmo? A virada foi ali. Mas eu não posso também, assim, ser hipócrita e dizer que foi só o legendário, sabe? Uhum. Eu venho de um casamento aí já de quase 15 anos de casado, o qual a minha mulher, ela nasceu num lar cristão, sabe? Boa, legal. E aí ela sempre de joelho, né? Sempre orando e sonhando por esse momento. Né?
E aí eu ainda morava em Cambará ainda, né? Há tempos atrás, aí tem o quê? Nós temos em 2025, 2018. Cambará do Sul? Cambará do Sul, é. Em 2018 e 2019, não posso até estar enganado, posso estar mais meados dessa data. E um pastor fez até ele foi meu padrinho de casamento. Fez um culto lá em casa e ele disse pra mim, fez uma revelação. Pastor Júnior? Não. Quem é? Pastor Eliseu. Eliseu, é de Vacaria. Ele. Ah, legal. É. E aí ele falou assim pra mim que se assim, tu ainda não conhece Jesus, mas ele vai se manifestar pra ti. Uau. Ele vai se manifestar. E se manifestou. Que legal. Se apresentou pra mim, né? Que legal. Não se manifestou, ele deu a graça dele, né, de benção. poder me tocar e poder... Eu tive uma experiência única, sabe? Incrível com ele ali. E aí eu vi que, cara, muita coisa começou a fazer sentido, sabe? Desde que eu iniciei, né, o meu relacionamento com a Débora, né? A qual é uma mulher de Deus, né? Mulher de Deus mesmo, assim. Que a gente... Não foi fácil pra ela, sabe? Pra ela, no caso, né? Tanto é que agora, no nosso casamento, a gente acabou, num determinado momento, foi feito algumas perguntas e foi perguntado, sabe? O casamento foi mais de alegrias ou mais de tristeza? E pra mim foi uma grande surpresa quando ela disse que foi mais de tristeza, sabe? Porque pra mim o nosso casamento foi mais de alegrias. Mas só que foi pra mim, né? Entendi. Foi pra mim. Pra ela Uau. Foi mais de tristeza. Então, não posso dizer que foi só o Legendários, porque não foi só o Legendários, mas assim, o que me tocou mesmo, a experiência que eu tive foi lá no Legendários. Que a chavinha virou de vez. Então a soma e ali foi o momento. Tanto é que daí a gente procurou, ela já congregava aqui, né? Ela já congregava aqui na Carral. E aí, eu e um compadre meu, a gente procurou, o Michael, né? Conhece ele? A gente procurou o pastor Júnior para conversar com ele, trocar uma ideia, ver qual que eram os princípios e valores da igreja, né? E como é que funcionava, né? E aí conversando com ele, até ele uma coisa que me chamou bastante atenção, que ele disse assim: vamos ver como é que vai a sequência de vocês, para ver se aquilo não era só uma emoção. Boa. Porque isso também hoje é falado bem na internet também, né? Eu até não vejo, eu olho pouco, sabe, as redes sociais. Mas assim, hoje é chamado de modinha, tá entendendo? Tem umas críticas ali, né? Mas Jesus não é modinha. Né? Jesus não é modinha. Né? E o Legendários também não, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É mais fácil falar pra quem tá fora. Exato, exatamente. E como é que foi aquele momento, aquele segundo depois que tu emerge das águas? O que tu sentiu? Consegue traduzir? Eu disse até pra minha esposa que eu tava diferente, sabe? Me senti assim mais leve, sabe? E um compromisso maior. Uau. Mais leve ali naquele momento, né? Uma felicidade tremenda, sabe? Por poder estar se posicionando. Legal. Né? Por ser um homem muito posicionado, bom, né? Muito bom. E que agora também eu não sou novo na fé. Não, fé eu acho que eu tive desde pequeno, sabe? Perfeito. Desde pequeno. E eu venho de um lar católico, né? Meus pais são católicos ainda até hoje. E eu... se é certo ou errado, não, mas eu tenho o meu entendimento e Deus tocou no meu coração e eu acredito que o caminho é esse, entendeu? Que legal. Que o caminho é a caminhar e a trilha é a se trilhar. E a porta é estreita, né? É, bem estreita. A porta é estreita. Bem estreita. Mas eu acredito que dia após dia nós vamos trilhando a estrada e vamos chegar nessa porta estreita e vamos passar. Que benção, que benção. E tu, irmão Robson? Cara, a minha decisão se define em apenas uma passagem. É honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. Eu desde pequeno eu sempre frequentei a igreja. A minha mãe sempre me levou, ela sempre foi uma mulher de Deus. Só que claro, no tempo que eu fui ficando adolescente, aquele negócio pra mim foi ficando chato. E eu fui me afastando. E daí eu andei por tudo, né? Fiz de tudo um pouco, até onde eu comecei a buscar através de outras pessoas, buscar uma inteligência para mim entender o que acontecia comigo, para mim ter aquelas atitudes e não querer compromisso com nada. E até que eu fiz um treinamento, fiz outro, até que eu fiz o próximo, depois que o Leonardo fez, né, o Legendários, e foi onde eu peguei e pensei assim, a minha vida inteira eu não saí do meu ciclo de adolescente, eu nunca me posicionei em nada na minha vida, então aquilo ali fez eu ver o menino que eu era, e daí foi onde eu botei
na minha cabeça. É hora de eu me posicionar, de eu largar tudo que eu tô fazendo e fazer certo e seguir os caminhos do Senhor. Amém. Foi onde, na quinta-feira que a gente começou a fazer o treinamento, onde eu larguei a minha carteira de cigarro lá, deixei lá. E agora, dia 24, fez 2 meses, né, que eu parei de fumar. Uau. E tô seguindo e cada vez buscando mais a presença do Senhor, tentando fazer o mais certo possível, porque a nossa casa hoje foi mudada, assim, foi edificada. Até o Leonardo, a gente conversando um dia, né? Ele comentou alguma publicação minha que até o sorriso da minha esposa mudou, porque eu me posicionei como homem dentro de casa, né? E ela também é uma mulher de Deus, ela já tinha se batizado, eu acho que 1 ano antes de eu pensar em ir para a igreja, ela já era batizada. Até quando a gente se casou, ela que me falou assim, vamos casar, porque eu quero casar, porque eu quero me batizar. A gente congregava em outra igreja e teria esse quesito, né? Não, tu tem que ser casada pra te poder te batizar. Eu, não, se tu quer te batizar, eu não vou impedir, né? Pra mim, tava bom do jeito que tava. Não, mas vamos casar porque é a tua vontade, né? Tu quer fazer isso. E hoje eu penso, que bananão que eu era, né? Tá louco, mas a princípio foi isso. Vamos dizer assim, eu andei por tudo pra hoje eu fazer o que a mãe me falava pra mim fazer. Voltou pro início. Voltei lá pro início. É legal isso, é legal. E como é que foi quando tu sai das águas ali? O que tu sentiu aquele primeiro segundo ali? Pra mim foi como eu chegar no final da montanha da fé. Uau. Uma sensação de vitória e a real certeza, assim, o Espírito Santo habita em mim. O negócio é diferente. Que benção. Leonardo, Robson, irmãos de montanha, homens posicionados e agora irmãos de Cristo. Cara, muito obrigado pela mensagem de vocês. Eu tenho certeza que é só o começo de muitas coisas que virão. Cara. Tá bom? Obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado, Raul. Obrigado. Amém, meu irmão. Show. Aí, cara, que barbada. Tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou,